Sabemos que a radiciação e a potenciação são operações inversas. Por exemplo, raiz quadrada de 49 é igual a 7, por quê? Porque 7 ao quadrado é 49. Esse é o princípio básico, né? Aí, deixa eu só liberar aqui a entrada do Bruno. Aí diz assim. Você já parou para pensar que o quadrado de menos 7, o quadrado dele, também é 49? Vocês já pararam para perceber? Assim, não daria para dizer que raiz de 49 é igual a menos 7? Daria para dizer isso? Pensando apenas dessa forma, sim, pois realmente menos 7 ao quadrado é 49 positivo. Porém, nesse e em muitos outros casos, teríamos dois resultados da mesma situação, o que não faz sentido. Por isso, ficou convencionado que a raiz quadrada de 49 é apenas 7. Então, a gente não vai considerar isso, tá bom? Nunca teremos uma raiz quadrada com resultado negativo. Agora, letra A. Olha como é que é simples a letra A. Quais são os números que elevado ao quadrado resultam em 400? Quais números que elevados ao quadrado resultam em 400? Será que é 15 vezes 15? Será que é 20 vezes 20? Será que é 40 vezes 40? Hein? Que número que elevado ao quadrado resulta em 400? Nossa, muita gente respondendo, tá? Nossa, quanta gente respondendo. 20, pessoal. 20 ao quadrado é 400. Porém, menos 20 ao quadrado também é 400, tá? Mas qual das duas respostas, então, é a definitiva? Qual que a gente vai adotar como raiz quadrada de 400? A gente adota só a positiva, né? Porque ficou convencionado. Então, esse exercício basicamente está dizendo o seguinte, que menos 2 ao quadrado é 4 e 2 ao quadrado também é 4. Mas na hora de tirar a raiz quadrada, a gente só vai aceitar a resposta positiva, tá bom? Então, por exemplo, menos 20 ao quadrado é 400, 20 ao quadrado também é 400. Mas na hora de tirar a raiz quadrada do 400, a gente vai aceitar só a resposta positiva. Tá bom? Agora a letra C. Ao contrário da raiz quadrada, quando precisamos calcular a raiz cúbica, não é necessário fazer uma convenção. Então, quer dizer que existe raiz cúbica de número negativo. Por exemplo, raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 ao cubo é 27. Raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Por quê? Porque menos 3 ao cubo é menos 27, tá bom? Então, existe raiz cúbica de número negativo. Não existe raiz quadrada, tá? Aí tem uma perguntinha lá embaixo na letra C. Qual o número que elevado ao quadrado resulta em 8? Elevado ao cubo resulta em 8. Qual número elevado ao cubo resulta em 8? Vamos lá? Que número elevado à terceira potência resulta em 8?
Isso, é o 2, né? Então, eu vou responder ali no primeiro pontinho da C. É o 2. Agora, olha só. Qual é o número que elevado ao cubo, qual o número elevado ao cubo resulta em menos 27? Que número elevado ao cubo resulta em menos 27? Não estou com pressa não, mas seria bom se alguém respondesse. Que número elevado ao cubo resulta em 27? Isso, 3. Vamos participar, né, pessoal? 3. Agora a letra D. Letra D. Calcule o valor da raiz cúbica de 8 e calcule o valor da raiz cúbica de menos 27. Vocês sabem isso daqui. Ué, Nathalie, é simples. Não tem raiz quadrada de número positivo. Mas existe raiz cúbica de número negativo, é só isso. Qual é a confusão? Olha lá, a primeira resposta deu 2. Qual que é a raiz cúbica de menos 27? É só calcular a raiz cúbica de 27 e depois colocar o sinal de menos na frente. Vamos lá, a raiz cúbica de menos 27 é? Raiz cúbica de 27 é 3. Como aqui é menos 27, menos 3. Simples assim. Agora, ó, pessoal, letra E. A gente tem uma expressão, ó. Raiz quadrada de 64 mais raiz cúbica de menos 8 menos raiz quadrada de 25 mais raiz à quarta de 81 menos raiz à quinta de menos 1. Então, olha só. Aqui tem que prestar atenção nos sinais. Primeira perguntinha aqui, ó, para o senhor João Lucas Aleixo. Qual é a raiz quadrada? Qual é a raiz quadrada, João Lucas, de 64? Qual a raiz? Isso, 8. Então vamos colocar o 8 aqui. Agora prestem atenção. O próximo valor, eu vou colocar um parênteses aqui. Tá? Nathalie, qual que é a raiz cúbica de menos 8? Raiz cúbica de menos 8. Menos 2. Eu vou colocar entre parênteses porque eu vou fazer jogo de sinal daqui a pouco, tá? Agora, para a senhorita Natália. Qual que é a raiz quadrada de 25, Natália? Qual é a raiz quadrada de 25?
Isso, então a gente coloca o 5 aqui. Agora, para o senhor João Otávio, qual a raiz a quarta de 81? Não é raiz quadrada, é raiz a quarta de 81. Vamos lá, João Otávio. Ah, João Otávio. Sério, João Otávio? Até 3, né? Então vamos colocar ali o 3. Sinalzinho de menos aqui, ó. Vou abrir um parênteses. Por quê? Porque é uma raiz a quinta de um número negativo, tá? Então eu já sei que o resultado será negativo. Qual que é a raiz a quinta de menos 1? Alguém aí sabe me dizer? Bruno, qual que é a raiz a quinta de menos 1? Qual a raiz a quinta de menos 1? Que número elevado à quinta potência dá 1? Isso, João Lucas, muito bem. Só colocar ali então. Então a gente coloca ali o menos 1. Agora, ó, tem que prestar atenção no seguinte. Eu vou fazer jogos com sinais. Então aqui fica 8 mais com menos é menos, então fica menos 2, menos 5, mais 3, e aqui menos com menos dá mais 1, tá? Então agora a gente tem que fazer 8 menos 2, o resultado menos 5, daí o resultado mais 3, daí o resultado mais 1. Quem já tiver a resposta já pode colocar aí. Vamos lá, a Nathalie disse mais 6. Vamos ver se a Nathalie acertou. Oito menos 2, 6. 6 menos 1, 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 1, 5. Então é 5, Nathalie, não 6. Tá bom? Então, continuando. Lá em cima está escrito assim, dica. Note que nessa expressão temos outros tipos de raízes. Para qualquer raiz com índice par, vale a mesma ideia da raiz quadrada. Para raízes com índice ímpar, a mesma ideia da raiz cúbica. Ou seja, toda vez que o índice for 2, 4, 6, 8, a gente consegue tirar a raiz quadrada, as raízes, desculpe, só do positivo. Quando o número for ímpar, consegue tirar do positivo e do negativo. Ah, você acertou, João Lucas. Parabéns por ter acertado. Agora a gente vai para 3. A 3 é para tirar raízes.
Então a gente vai fazendo, olha, a maioria ali dá exata. Só as duas últimas que não são exatas, tá? Todas as outras são. Então vamos lá, pessoal. Fazendo a 3, puxa aí do ladinho. Enquanto isso eu vou apagar aqui a nossa tela. Letra A é para tirar a raiz quadrada de 5,76, tá? Eu vou dar uma dica. Se você tirar a raiz quadrada sem a vírgula, você vai chegar no mesmo resultado. Letra B é para tirar a raiz quadrada do 40. Essa não vai dar bem exata. Ó, essa que eu marcar com asterisco, deixa que eu vou fazer junto com vocês, tá? Letra C é pegadinha. Letra D dá para resolver. Letra E. Letra E tem pegadinha. Letra F dá para resolver. Letra G tem um truque para resolver. Letra H dá para resolver. E a letra I tem uma pegadinha. Então, vou marcar um asterisco aqui. Olha só, começando pelas que eu marquei com asterisco. É o seguinte, galera. Raiz quadrada de 40 não é exata. O que a gente pode fazer é assim, ó. O 40 é 4 vezes 10, certo? Raiz quadrada do 4 é 2. Então, raiz quadrada de 40 é a mesma coisa que 2 raiz de 10, tá? Isso daqui, ó, é uma simplificação, ok? Porém, o exercício pede para que nós façamos não uma simplificação, que nós devemos resolver, tá? Isso que ele pede. Então, a raiz quadrada de 40 é 6, alguma coisa. Como é que eu sei disso? Porque raiz quadrada de 40 está entre raiz quadrada de 36, que é 6, e raiz quadrada de 49, que é 7. Então, a raiz quadrada de 40 é um número decimal maior que 6, menor que 7. Tá bom? Então, vai ser 6, alguma coisa. Então, é 6,32. Tá bom? Isso aqui é um resultado aproximado. O 35 também. Raiz de 35 é um valor entre raiz de 36 e raiz de 25. Ou seja, é um valor entre 5 e 6. Tá? Então, a gente coloca aqui que é aproximadamente 5, daí a gente tem que ir tentando, por tentativa, 5,9, né? Porque 35 é quase 36, né? Então, tá aí por aproximação.
Belezinha? 180, tem mais o 180. Raiz quadrada de 180 é um valor entre raiz quadrada de 196 e raiz quadrada de 169, que é 13 e aqui é 14. Então aqui, pessoal, é 13, alguma coisa. Então 180 tirou a raiz quadrada, dá 13,41. Tá bom? Isso aqui, ó, é aproximadamente. Na letra C, está pedindo a raiz quadrada de menos 4. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, a gente coloca assim. Não existe... Opa, isso é um X, tá? Não existe resposta real. Porque a gente está trabalhando com o conjunto dos números reais. O mesmo acontece em outras raízes cujo índice é par e o número é negativo. Ó. Então, coloca aqui. Não existe resposta real. Tá bom? E essas com número que tem vírgula? Tá, essas que o número tem vírgula, a gente faz assim. Vocês vão ver que é bem simples também. Deixa eu só abrir um espaço aqui, galera, que a gente já vai lá. Como é que tira a raiz quadrada de um número decimal? Bom, esquece a vírgula dele e coloca aqui, ó. Qual que é a raiz quadrada de 576? Esquece a vírgula. Raiz quadrada de 576 acho que é 24, né? Não, ou é 24 ou 26. É 24. Certo? Então, de 5,76 é 2,4. Tá bom? Raiz quadrada desse número aqui, ó, a gente coloca 5.625. Pelo tamanho do número, eu acho que é 45. Não tenho muita certeza. Ó, tira a raiz quadrada, é 75. Errei um pouquinho. Na verdade, errei por 30, né? Mas, ó, coloca aqui o 75. Então, aqui vai ficar 7,5. Tá bom? O que sobrou para a gente na 3? Sobrou a letra D, que a gente já tinha resolvido antes, é menos 2. Sobrou a letra F. Raiz cúbica de 125. Tá vendo que ele termina com 5? Então, a gente tenta lá. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Então, a raiz cúbica é menos 5. Tá? Então tá aí, pessoal, a 3. Dê uma conferida. Sejam bem bonzinhos. Confiram. Tinha uma galera que já tinha feito, sem problema. Confiram aí que a gente já vai para 4. Enquanto isso, eu farei a chamada, tá bom? Então prestem atenção aí. Bruno Henrique, Emilisa, João Lucas Aleixo, João Lucas Pena, João Otávio, Júlia, Cauã, Natália e Nathalie.
Bom, a Nathalie disse que ia dar uma saída, já voltava, né? Então, João Pena, Júlia e Cauã. Belezinha. A 4, pessoal. A 4, puxa, a 4 é bem complicada, hein? A 4 fala assim: em um anúncio de locação de uma sala comercial, aparecia a informação de que a área é de 17,64 metros quadrados. Então, a questão 4 está falando que a área é 17,64. Considerando que essa sala é quadrada, qual o comprimento, qual a medida do comprimento e da largura? Então, se ela é quadrada, é só a gente tirar a raiz quadrada desse número aqui. 17,64. Pega a minha dica que eu passei lá no exercício anterior. Tira a raiz quadrada do número sem a vírgula. Esquece a vírgula. Tira lá. Raiz quadrada de 1764. Olha só, se é 1700... deixa eu ver, de 30 dá 900. De 40 dá 1600. É 40 alguma coisa, talvez seja um 42, um 44, tem que testar. É 42. Testem aí ver se é 42. Façam aí. É 42 mesmo? Então, beleza. Então, João Lucas, se 1764, a raiz quadrada é 42, isso quer dizer que do 17,64, a raiz quadrada é 4, aí coloca a vírgula, 2. Tá? Então, o comprimento é igual à largura, que é igual a 4,2 metros. Ah, foi tranquilinho fazer a 4. Quer ver? Vamos aproveitar, já vamos para 5. Já vamos numa pegada só. Vou abrir um espaço aqui. Vamos lá, questão 5 diz assim: um terreno com formato retangular foi dividido por uma cerca. Como ilustra a figura, o terreno ABEF é um quadrado e o BCDE é um retângulo. Qual a medida dos lados do terreno ABEF? Olha só, o terreno ABEF tem o formato de um quadrado. A área dele é de 116,64 metros quadrados, tá? Então, na letra A, a gente vai tirar a raiz quadrada desse número. A gente pode pensar nesse número sem a vírgula. Sem a vírgula é 11.664. Poxa, 11.000... Deixa eu ver. 100 vezes 100 dá 10.000. Então seria um número um pouquinho maior que 100. João Lucas já deve ter resposta aí. Olha, Nathalie, eu queria que voltasse, Nathalie, mas eu não vou te prometer que volta, tá? Porque não depende de mim. Olha lá, 108. Eu falei que era um pouquinho maior que 100, meu querido?
Então deu 108, né, João? Olha só, se deu 108, a resposta aqui é 10,8. Então cada lado tem tamanho de 10,8 metros. Agora, letra B. Qual é a maior dimensão do terreno BCDE? O terreno BCDE, João Lucas, é retangular, então não dá para tirar a raiz quadrada. O que a gente faz? A gente vai pegar o 207,36 e vai dividir pela altura do terreno, que é a mesma do quadrado, ó, por 10,8. Então, se a gente dividir, a gente vai encontrar o maior comprimento do terreno, a maior dimensão. Olha lá, o João Lucas falou que é 19,2. Então vamos colocar lá, 19,2 metros. Então está respondida a letra B também. Agora a letra C. Imagine outro terreno com formato quadrado, cuja área é igual à do terreno ACDF. Qual a medida dos lados desse terreno? Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente vai somar 116,64 com 207,36. Primeira coisa que a gente faz. R$324. Beleza. João Lucas, agora a gente tem que tirar a raiz quadrada de 324. É um número um pouquinho menor que o 20, né? Porque 20 ao quadrado é 400. Então, se deu 300, é menor que 20. Tem que ver lá se é 19, se é 18, se é 17. Isso, 18, né? Então, vamos colocar aqui. 18 metros. E finalizamos a questão 5. Olha que beleza. A gente já vai começar às 6, tá? Vamos lá, questão 6, para finalizar nossa aula. Determine o resultado de cada potência
ou expressão. Então, eu vou fazer o seguinte, eu monto a raiz e daí vocês terminam o exercício. Então, é assim, a letra A, nós temos 64 elevado a 1 meio. Quando o expoente é fração, ele indica uma raiz, ó, é raiz quadrada de 64. Aí vocês resolvem e colocam aí. Letra B, 343 elevado a 1 terço. Isso é raiz cúbica de 343. Letra C, 27 elevado a 2 terços. Isso é raiz cúbica de 27 ao quadrado. A gente tem que resolver 27 ao quadrado antes, tá? 27 ao quadrado é 27 vezes 27, que é 729. Vai ter que tirar a raiz cúbica de 729. Na letra D, tá assim, 49 elevado a 0,5 menos 625 elevado a 0,25. É o seguinte, 0,5 é 1 meio, tá? 0,25 é 1 quarto. 49 elevado a 1 meio é raiz quadrada de 49. 625 elevado a 1 quarto é raiz à quarta de 625. Tá bom? Então, é só tirar as raízes e a gente termina o exercício. Ah, tem a letra E. Deixa eu abrir um espaço para a letra E aqui. Agora, ó, galera, vamos lá. Alguém aí tem a resposta? Qual que é a raiz quadrada de 64? Raiz quadrada de 64? Raiz quadrada de 64? Vamos, pessoal, raiz quadrada de 68. E a raiz cúbica de 343? Raiz cúbica de 343. Alguém já tem aí? Isso. Então aqui é 8, aqui é 7. Alguém tem a raiz cúbica de 729? Raiz cúbica de 729? 9, isso. E aí, alguém já tem a raiz quadrada de 49? Raiz quadrada de 49. Qual que é a raiz quadrada de 49? Vamos lá. Raiz quadrada, 7. E a raiz à quarta de 625? Raiz à quarta de 725.
raiz à quarta. Que número elevado ao 4, a quarta potência, dá 625? Olha, termina em 5. Pega a dica aí. É 5. 5. Raiz de índice 4. Então, coloca aqui o 5. Espera aí, pessoal, só um minutinho. Aí faz 7 menos 5, 2. A última vai ficar assim. 1 meio vezes raiz quadrada de 36. 1 meio vezes 6, que é 6 meios, dá 3. Então, a primeira parte deu 3. A segunda, o expoente aqui é negativo, então vai ficar 2 vezes 1 sobre 36 elevado ao meio. Fica a raiz quadrada de 1 sobre 36, que é 1 sobre 6. Aí multiplica, nós teremos 2 sobre 6. Então, olha só. Para finalizar, a gente vai fazer 3 mais 2 sextos. 18 mais 2, nós teremos 20 sextos na letra E. Eu fiz meio rapidinho porque já deu o nosso horário, tá bom? Então, pessoal, até o próximo horário, até o próximo dia, né? Próxima aula. Espero que seja na escola, tá, Nathalie? Até mais.